Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, estamos voltando para mais uma revisão, né, para o concurso do Sargento Especialista que ocorrerá no próximo domingo, tá bom? Selecionei aqui algumas questões, estou fazendo por parte, para o vídeo não ficar muito longo, né, mas tenho certeza que essa revisão vai servir de base para que você possa fazer uma boa prova no próximo domingo, tá legal? Então vamos lá, vamos analisar mais alguns exercícios. Bom, questão número 1. Pediu o seguinte: na questão número 1, pediu o seguinte: o pneu de um caminhão tem 3 metros de circunferência. O que significa isso, pessoal? Ele está me dando comprimento da circunferência, né? 3 metros de circunferência, ele está me dando comprimento da circunferência. 2πr. Legal? Está me dando perímetro da circunferência. O pneu, ele gira com uma frequência de 300 RPM, né? O que é RPM? Rotações por minuto. Legal? Ficar atento na hora da prova. Ele quer saber qual é a velocidade do caminhão em quilômetros por hora. Bom, pessoal, para eu saber qual é a velocidade que o caminhão desenvolve, basta eu calcular a velocidade dos pontos periféricos da roda. Ou seja, a velocidade dos pontos periféricos, a velocidade tangencial no movimento circular uniforme, 2π RF, né? Só isso. Qual o cuidado que eu tinha que ter na hora da prova? 2πr, ele me deu, é 3. Frequência está em RPM, tem que passar para Hertz. Pessoal, vamos lembrar como é que eu transformo a frequência de RPM em Hertz, né? De RPM em Hertz. Tá lá, de RPM para Hertz, só dividir por 60. E de Hertz para RPM, só multiplicar por 60. Nisso, então, para eu passar para Hertz, só dividir por 60. Olha lá, 300 por 60. Né? Ou seja, a velocidade do pneu, né, ou melhor, do caminhão, vai ser 15 metros por segundo. Só que você vai falar, pô, Gepeto, mas ele quer em quilômetro por hora. Então, vamos lá. Como é que a gente transforma a velocidade? De metro por segundo em quilômetros por hora. Vamos lembrar? Basta multiplicar por 3,6. E o contrário, basta dividir por 3,6. Né? Basta multiplicar por 3,6. Olha lá, 15 vezes 3,6, 54. Legal? Então, pediu a velocidade do caminhão, basta calcular a velocidade linear, escalar, tangencial, né, de rotação da roda, que é 2π RF no movimento circular. Bom, outra questão bem bacana de movimento circular uniforme. Duas partículas, elas partem da mesma posição, no mesmo instante, e descrevem a mesma trajetória circular de raio R. Supondo que elas girem com a frequência, uma partícula 0,5 Hz e a outra 0,2 Hz, após quantos segundos elas estarão juntas novamente na posição de partida? Bom, pessoal, para eu descobrir depois de quanto tempo elas estarão juntas novamente, basta calcular o período do movimento. O que é o período? É o tempo que cada uma leva para dar uma volta completa. Mas como é que eu calculo o período se ele me deu a frequência? Lá no movimento circular, a gente aprende que frequência vezes o período é igual a 1, né? Bom, então vamos lá. Vamos supor que a partícula 1 tem frequência 0,25, ou seja, 1/4 de Hertz. Vezes o período, isso é igual a 1. Então, qual é o período do movimento da partícula 1? Bota assim, né? Partícula 1, 4 segundos. Legal? E a partícula 2? Frequência, de novo, vezes o período, frequência, 0,2, vezes o período, né, do movimento da partícula 2, é igual a 1. Quanto é que vale o período? O período é o tempo que ela gasta para dar uma volta completa, né? 1 sobre 0,2. Quanto é que vai dar isso? 5 segundos. Né? O que acontece? A partícula 1,
né? Ela vai passar pela mesma posição a cada 4 segundos. Ela dá uma volta em 4 segundos. Depois, 8 segundos. Depois, 12 segundos, que o período é o tempo que ela gasta para dar uma volta, né? Depois, 16 segundos. Depois, 20 segundos. Depois, 24 segundos. E por aí vai, né? Partícula 2. Partícula 2, ela dá uma volta completa a cada 5 segundos. Então, primeiro 5 segundos, ela chegou no ponto A de novo, no ponto de partida. 10 segundos depois, ela chegou no ponto de partida de novo. 15 segundos depois, 20 segundos depois, 25 segundos depois, né? Olha lá, e assim vai. Observe que elas vão passar de novo pela primeira vez, tá? Pela primeira vez, elas vão passar pelo ponto de partida após 20 segundos, né? Ou seja, para eu descobrir depois de quanto tempo elas voltam, né, a passar pelo ponto de partida, basta calcular um MMC de 4 e 5. Elas vão passar lá de novo pela posição de partida, depois de 20 segundos. Legal? Bom, vamos ver a questão 3 agora, bem legal. Com relação às colisões elástica e inelástica, analise as proposições. Na colisão elástica, momento linear, né? Ou seja, a quantidade de movimento, né? E energia cinética não se conservam? Não, mentira, né? Em toda colisão, primeiro, em toda colisão o momento linear se conserva, a quantidade de movimento se conserva, energia cinética também. Então, um é falso, né? Na colisão inelástica, o momento linear e a energia cinética não se conservam? Mentira. Né? Em toda colisão, a quantidade de movimento se conserva. Né? Na colisão inelástica, a perda de energia é máxima. 3. O momento linear se conserva, ou seja, a quantidade de movimento se conserva, tanto na colisão elástica quanto na inelástica, né? Verdadeiro. A quantidade de movimento se conserva em qualquer colisão. A energia cinética se conserva tanto na colisão elástica quanto na inelástica? Mentira. Na colisão inelástica, a perda de energia é máxima. Né? Essa é falsa. Tá legal? A única verdadeira é a 3. Né? Perdão. Somente a 3 é verdadeira. Tranquilo? Nada demais. Pô, questão 4, bem bacana. Né? Relativa às leis de Newton. Em relação às leis de Newton, é correto afirmar que, sobre um corpo que realiza um movimento circular uniforme, o somatório das forças é nulo? Mentira. Né? Um corpo que descreve um movimento circular uniforme, a força resultante sobre ele é centrípeta. Né? Sempre que a partícula descrever uma trajetória circular com velocidade constante, a força resultante é centrípeta. 2. Em um corpo em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, melhor, em movimento uniforme, em relação ao mesmo referencial, não existe ação de forças? Mentira. Primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton diz que se a resultante das forças que atuam no corpo é zero, se a soma vetorial das forças é zero, a sua velocidade vetorial se mantém constante, né? Ou seja, ou ele está em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Mentira. Né? Olha lá, o fato do corpo estar em repouso ou em movimento uniforme, né, não quer dizer que não tenha forças atuando sobre ele. Tem forças e a resultante das forças é zero. A ação de uma força sobre um corpo não necessariamente altera seu estado de movimento? Verdadeiro. É verdadeiro. Não necessariamente altera seu estado de movimento. Né? A força é um agente físico capaz de alterar a velocidade de um corpo, mas a ação de uma força não quer dizer que vai alterar o estado de movimento desse corpo. A toda ação tem uma reação, né, que resulta numa mudança de estado de movimento de um corpo. Mentira. Né? Toda ação tem uma reação igual e contrária, e essas forças resultam na mudança de estado de movimento? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Opção correta, letra C. Tá legal? Questão 5, falando de miopia. Indivíduos míopes têm dificuldade em enxergar objetos distantes. Para a correção desse problema, com lentes, o oftalmologista deve medir a distância máxima que o indivíduo pode enxergar nitidamente. Ou seja, é o ponto remoto do olho míope.
A distância máxima de visão distinta é a máxima distância que ele consegue enxergar o objeto nitidamente. Tá legal? Né? Aí vai ele. O indivíduo pode enxergar nitidamente, que corresponde à distância focal da lente, viu? A máxima distância que ele pode enxergar nitidamente corresponde à distância focal da lente. A vergência de uma lente é numericamente igual à distância focal, 1 sobre f. A vergência é medida em dioptria, comumente denominada grau de uma lente. Se a distância máxima que o indivíduo míope enxerga nitidamente é 50 centímetros, né? Ou seja, para corrigir o problema, o oftalmologista receitará lente de divergência. Bom, ele já falou para você que a vergência da lente é o inverso do foco, sendo que o míope utiliza uma lente divergente, distância focal negativa. Lembrando que a miopia é um defeito que ocorre devido ao alongamento do globo ocular humano. Né? Devido ao alongamento do globo ocular, a imagem se forma depois da retina. Né? Ou melhor, perdão, pessoal, falei besteira. A imagem se forma antes da retina devido ao alongamento do globo ocular. Tá legal? Para o olho míope, a gente aprende que a distância focal coincide com ponto remoto, né? Menos ponto remoto. Por que menos? Porque a lente é divergente, né? Menos 1 sobre f. Lembrando, pessoal, que quando ele pedir a vergência em dioptria, a distância focal tem que ser dada em metro. Vai ficar 1 sobre meio metro. Vai dar menos 2 dioptria. Tá legal? Olha lá. Letra A, menos 2 dioptria. Tranquilo? Nada demais. Bom, outra questão teórica legal. Na superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico ele é perpendicular à superfície? Sim, o campo elétrico tem que ser perpendicular à superfície. Lei de Gauss, né? Porque se o campo não for perpendicular à superfície, eu tenho um condutor carregado, né? Carregado. Se o campo elétrico não for perpendicular à superfície, se ele for, por exemplo, oblíquo em relação à superfície, por exemplo, né? Esse vetor campo elétrico ele vai admitir uma componente tangente à superfície que pode acelerar os portadores de carga ao longo da superfície, né? O que viola a condição de o condutor ter equilíbrio eletrostático. Se ele tem equilíbrio eletrostático, os portadores de carga ao longo do condutor não pode ser acelerado. Tranquilo? Para que isso ocorra, o campo elétrico tem que ser perpendicular à superfície. Outro detalhe, pela lei de Gauss, o campo elétrico no interior do condutor, ele é nulo, né? Não esqueça, a lei de Gauss comprova, né, que para um condutor carregado, as cargas elétricas se distribuem na superfície externa do condutor, sendo que o campo é nulo no interior do condutor. Legal? E a superfície do condutor ela é equipotencial. Verdade. Tá lá. A superfície do condutor é equipotencial. O que significa isso? É o mesmo potencial em todos os pontos. Né? Aí depois, na superfície do condutor, tá? Daqui a pouco eu faço. Né? Na superfície, o condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, a densidade de carga é maior em pontos de menor raio, verdade. Né? Nas regiões pontiagudas, olha o poder das pontas. Na região pontiagudas, o acúmulo de cargas é maior. Então, a densidade de carga é maior. O que é a densidade de carga? É a carga acumulada numa determinada área. Né? Densidade superficial é a carga acumulada numa determinada superfície. Né? Carga sobre área. Poder das pontas, verdadeiro. Né? Verdadeiro. Conclusão, todas estão corretas. Né? Questão 6, todas estão corretas. Tranquilo? Olha a aula de Faraday, pessoal. Não esqueça da lei de Gauss. Fluxo do campo elétrico. Falou em fluxo de campo elétrico. Lei de Gauss. Tá legal? Ó, falou em fluxo, igual a prova DA. Falou em fluxo de campo elétrico. Não estou falando campo magnético, estou falando elétrico. Elétrico. Lembre-se da lei de Gauss. Legal? Lei de Gauss. Gauss. Beleza? Não esqueça disso na prova.
né? Bom, a questão número 7, ela dá um trabalhinho para a gente deixar para depois. Bom, a questão número 8, ela é bem tranquila. Fazer a 8, tá, pessoal? Eu vou dar uma parada e depois a gente volta, ok? Fazer a questão 8. Bom, a questão 8 é bem tranquila. O gráfico da posição S em função do tempo a seguir representa o movimento retilíneo de um móvel, né? A partir do gráfico é correto afirmar que no primeiro segundo de movimento, quem é o primeiro segundo? O primeiro segundo ele vai do instante 0 até o instante 1, né? No primeiro segundo, o movimento é progressivo? Mentira. Ó, mentira. Ó, o espaço inicial é S0, né? O espaço vai decrescendo com o tempo. Olha lá. O espaço vai decrescendo com o tempo. No primeiro segundo de movimento, o movimento é retrógrado. Por quê? Porque o espaço decresce com o tempo. Aí aqui, pessoal, eu cometi um erro, tá? Repeti 2 vezes a mesma coisa. Bom, no instante 2, a velocidade do móvel é nula, verdadeiro. Aqui no vértice da parábola, a velocidade do carro ela vale 0, né? No instante correspondente ao vértice da parábola, a velocidade do carro vale 0. Por quê? O movimento é retrógrado, retrógrado, retrógrado. Não é isso? Retrógrado, retrógrado, retrógrado. A partir do instante 2 passa a ser progressivo, ou seja, o carro inverte o sentido do movimento, né? Outro detalhe, o movimento é variado porque o gráfico, né, que relaciona espaço com o tempo, é uma parábola, uma função de segundo grau. Olha lá, é uma parábola. Então, o movimento é uniformemente variado, né? O gráfico é uma parábola, ou seja, a aceleração do carrinho é constante. Por que é constante? Porque o gráfico espaço-tempo é uma parábola, o movimento é uniformemente variado, a aceleração é constante. Tranquilo? Então, no instante 2, a velocidade do automóvel é nula. Legal? Bom, uma outra questão aqui bem rápida, né? Fazer essa daqui rapidinho, para a gente dar uma parada e depois a gente volta. Um recipiente de capacidade de 3.000 centímetros cúbicos, a 20 graus Celsius, né, está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto, 120 até 120 graus Celsius, transbordam 27 centímetros cúbicos do líquido. Ou seja, essa quantidade de líquido que transborda mede a dilatação aparente do líquido, né? Como é que a gente mede a dilatação aparente? Dilatação aparente, ΔV aparente, V0, gama aparente, né? Vezes a variação da temperatura. Legal? Olha lá, a dilatação aparente, a quantidade de líquido que transbordou, 27. Volume inicial do líquido, 3.000 centímetros cúbicos, 3 vezes 10 a 3, gama aparente, vezes a variação da temperatura, que é 100, 10 ao quadrado, né? Então, 27 vai ser 10 ao cubo, 10 ao quadrado, 10 a 5, né? 3 vezes 10 a 5, vezes o gama aparente, né? Gama aparente vai ficar 27 sobre 3 vezes 10 a 5, né? Bom, 27 por 3, 9. Então, gama aparente, 9 vezes 10 a menos 5. Grau Celsius a menos 1. Legal? 9 vezes 10 a menos 5. Grau Celsius a menos 1. Só aplicar a formulinha da dilatação volumétrica aparente. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Depois eu volto fazendo outros exercícios. Deixe seu like, pessoal, compartilhe esse vídeo. Tá bom? Se inscreva no meu canal para que eu continue gravando outros vídeos para te ajudar no seu concurso. Tá legal, pessoal? Obrigado pela atenção. Até a próxima.